Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Hoje, como prometi na sexta-feira, no estúdio novo, com um novo formato, inclusive, do Cenário Econômico, de alguma forma trazendo ainda mais debates e uma análise um pouco mais abrangente da economia do país. Aliás, a gente tem tido detalhes extremamente importantes, coisas importantes como a alta do dólar, que é um dos destaques do programa de hoje, como a questão do petróleo também. Sobe o petróleo, mas sobem também as ações da Petrobras. O impacto disso na inflação é uma discussão que merece, neste momento, toda a atenção que temos hoje no país. Bom, vamos dar uma olhadinha nos destaques hoje. Nós temos aqui, olha, primeiramente os destaques está aqui. O dólar em alta chegou à máxima de 3,64, fechou um pouquinho abaixo, 3,62, mas atingiu um valor que é o maior nos últimos 2 anos, pouco mais de 2 anos. O detalhe não é exatamente essa comparação maior nos últimos 2 anos. O que chama a atenção é o tempo que o dólar já está num patamar considerado alto e o impacto que isso pode trazer para a economia brasileira. A gente também vai falar do petróleo em alta, depois da decisão do presidente Donald Trump de retirar os Estados Unidos daquele acordo internacional com o Irã, o acordo internacional nuclear com o Irã. Isso pressionou o preço do petróleo. Com isso também, depois do resultado bom no primeiro trimestre da Petrobras, as ações da Petrobras cresceram também. Os combustíveis estão mais caros, isso é uma pesquisa da Agência Nacional do Petróleo. Ainda não captou todo esse aumento do petróleo, não houve um novo repasse por parte da Petrobras, mas os combustíveis já estavam ficando mais caros nessa pesquisa da ANP. E por fim, aqui no estúdio Cenário Econômico, nesse novo formato do programa, nós temos os economistas Eduardo Velho e Jason Vieira. Tudo isso você vai acompanhar agora no Cenário Econômico, que já está no ar. E para falar justamente dessa valorização do petróleo, o petróleo continua se valorizando muito. A decisão veio justamente, na verdade, o principal impacto veio, a influência, para melhor dizer, veio depois que o presidente norte-americano, Donald Trump, decidiu retirar os Estados Unidos daquele acordo internacional que envolvia todos os membros do Conselho de Segurança da ONU, ou seja, além dos Estados Unidos, a França, a Inglaterra, a China e a Rússia, e mais a Alemanha. Desses todos esses países, 3 são aliados incondicionais dos Estados Unidos: a Alemanha, a França e a Inglaterra. Levando-se em conta que a China e a Rússia não são exatamente aliados internacionais, mas todos assinaram um acordo. E voltando a essa questão é extremamente importante porque não houve, pela Agência Internacional do Petróleo, nenhuma denúncia de que o Irã estaria não cumprindo qualquer regra desse acordo. Mesmo assim, o presidente Trump fez a seguinte declaração: é uma decisão que eu tomei na campanha, foi uma promessa de campanha. Aliás, a frase dele foi: eu prometo, eu cumpro. E retirou os Estados Unidos, isso fez pressionar o preço do petróleo muito alto. A gente tem os detalhes aqui, olha, vamos lá, para a gente ver o preço do petróleo. O tipo Brent, que é negociado sobretudo em Londres, está aqui a $78, hoje voltou a subir 1,86%. E o tipo WTI, esse é o acordo texano do Golfo do México, a gente tem também uma alta de 0,95 a $71,13. Se a gente olhar para as ações, por exemplo, preferenciais da Petrobras, que são as ações que, por exemplo, lá atrás, se você comprou ações da Petrobras com fundo de garantia, ainda do governo Fernando Henrique, mas são as ações negociadas com o público, as ações da Petrobras já subiram 3,26% só hoje, essas ações, a R$ 26,27 por ação. Mas tem uma outra comparação dessas ações da Petrobras que chama por demais a atenção. Vamos lá. No ano, as ações preferenciais da Petrobras, e preferenciais quer dizer que se por acaso tiver que repartir o lucro, primeiro chega para esse acionista, a 63,17% neste ano. No último ano, subiu 70%, ou seja, nesses 4 meses e meio, hoje é dia 14 de maio, nesses 4 primeiros meses e meio deste ano, nós estamos com uma alta de 63% perante um ano que subiu 70%. Ou seja, esse movimento de alta da Petrobras é extremamente recente. Tanto é que no último mês, dos 63% que subiram no ano, nesse último mês, as ações da Petrobras subiram 23%, pouco mais de 23%, o que demonstra claramente o quanto houve de valorização desse papel. Obviamente que a pergunta é quando é que a Petrobras vai repassar, até porque mudou a forma que a empresa lida, por exemplo, com preços de combustíveis. Essa decisão veio lá de trás, nessa nova política de preço da Petrobras, ela repassa o preço internacional, ou seja, um mercado aberto. Antes a Petrobras, a gente costumava dizer que o IBGE ligava para a Petrobras para perguntar, e aí, qual vai ser a inflação? Porque a Petrobras era usada pelo governo para de alguma forma tentar segurar os índices inflacionários. Agora não, a Petrobras repassa. E esse repasse, a Petrobras anunciou dia desses que teve um aumento,
um aumento na refinaria, o posto pode repassar ou não, mas a Agência Nacional do Petróleo fez uma pesquisa e mostrou claramente que houve aumento na gasolina e também no diesel. O Maurício de Almeida está no Rio de Janeiro e tem os detalhes dessa pesquisa. Maurício, boa noite. Olá, boa noite, Piotr. Esse levantamento realizado pela ANP mostrou a alta do combustível, da gasolina principalmente. Na semana anterior, a gasolina, o litro médio no Brasil, estava sendo comercializado a R$ 4,25, um aumento de 0,76% em relação à semana anterior, quando a gasolina era vendida a R$ 4,22, em média, em todos os postos brasileiros. Agora, no ano, segundo o levantamento da ANP, a gasolina acumula uma alta de 3,85%. Desde julho do ano passado, quando a Petrobras alterou a política de preços da companhia, passando a fazer reajustes diários para mais ou para menos, acompanhando o preço do barril do petróleo cotado no mercado internacional e também a variação do dólar, a gasolina acumula uma alta nos postos brasileiros de 21,28%. O diesel também teve alta na semana passada. Ele passou de R$ 3,49 para R$ 3,55, um aumento de 1,6%. No ano, o diesel acumula uma alta de 6,76%. Apenas o etanol continua em baixa. Há 5 semanas seguidas, o preço do etanol, o litro médio do etanol nos postos brasileiros, vem caindo. Na semana passada, ele passou de R$ 2,85 para R$ 2,80, uma deflação de 1,79%. Com isso, no ano, aumentou a queda do preço do etanol, passando a cair 3,78%, ou seja, está valendo mais a pena agora usar o etanol, que está caindo o preço nos combustíveis. Piotr. Maurício, olha que tem uma previsão de produção de cana-de-açúcar menor neste ano, até porque há uma outra questão climática também nos canaviais brasileiros, sobretudo aqui no interior do estado de São Paulo, onde a boa parte da produção, a maior parte da produção, diga-se de passagem. Bom, a gente tem falado aí sobre o aumento dos combustíveis, que o Maurício nos trouxe essa informação. O nível de emprego não decola na velocidade que se esperava, a gente teve melhoras, evidentemente, em relação à crise, mas não decolou ainda. E com isso a gente tem um problema de renda. Uma pesquisa da FEComércio mostra que aumentou o número de famílias inadimplentes na cidade de São Paulo. A Vanessa Casalino tem os detalhes. Vanessa. Oi, Piotr, boa noite a você, boa noite a todos. De acordo com o levantamento, é o terceiro mês seguido que essa proporção aumenta. Mais da metade das famílias paulistanas, 53,5%, tem alguma dívida, o que equivale a mais de 2 milhões de famílias, 38 mil a mais que no ano passado. E agora, em abril, 9% admitem que não vão ter condições de pagar as dívidas e vão ficar inadimplentes. Já o número de famílias que efetivamente não conseguiu quitar boletos no vencimento ficou estável no mês passado, mas aumentou em relação a um ano atrás. As famílias com renda de até 10 salários mínimos são as que têm mais dificuldades. A maior parte das dívidas continua sendo no cartão de crédito, mais de 70% delas. Para a FEComércio, os números refletem principalmente o desemprego, como você disse, que atinge mais fortemente as famílias de renda mais baixa. Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Vamos falar do dólar. O dólar comercial hoje chegou na máxima a R$ 3,64. Aliás, na semana passada, se não me engano, só na quinta-feira que teve uma baixa. Depois, todos os dias foram de movimento de alta. Fechou a 3,60, voltou ao patamar 3,60 na sexta-feira e hoje registrou uma alta um pouco maior, terminou com 3,62. Vamos lá para a gente ter a cotação do dólar aqui, a 3,62, uma alta de 0,76% hoje. Se a gente olhar para a valorização do dólar na semana, em uma semana, ou seja, levando-se em conta os dias da semana passada, mas hoje 2,11%, no mês 3,48% de valorização da moeda americana e no ano 9,38%, essa valorização do dólar que nós temos. Bom, vamos falar sobre essa questão do Brasil, das expectativas econômicas. Eu estou recebendo aqui nesse novo formato de cenário econômico e que me dá o privilégio de ter Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset, e Eduardo Velho, economista-chefe do Banco do Espírito Santo, do Estado do Espírito Santo Banense. Senhores, obrigado, viu, por nos atender nesse convite especial de estreia desse novo formato. O programa já vem do ano passado, os senhores sabem muito bem. Jason, eu começo contigo. Esse dólar alto, até onde vai? Levando-se em conta que, claro, eu tenho pressões externas, ou seja, a questão internacional, o dólar está se valorizando perante uma série de moedas, e não é de hoje, de alguma forma o real está acompanhando isso. Mas no Brasil, vira e mexe, alguém aponta a questão eleitoral. Hoje saiu inclusive uma nova pesquisa.
Não são as pesquisas que podem revelar quem vai ser o eleito, porque a gente tem o histórico brasileiro, é muito cedo ainda, mas até onde vai esse dólar levando-se em conta tudo isso? Essa é a pergunta de $1 milhão. $1 milhão de dólares? Nós estamos num momento agora, Piotr, que é uma combinação de fatores que... essa confluência de fatores de curto prazo acabou levando a essa desvalorização do real. Começa efetivamente pelo carry trade, ou seja, nós temos um diferencial de juros inédito no Brasil em relação ao dólar, em relação principalmente aos juros americanos, cada vez mais apertado. Ou seja, neste sentido, o Brasil hoje em dia atrai menos dólares, principalmente, vamos dizer, na renda fixa. Nós somos menos atraentes, nós temos agora um contexto em que a nossa competição, principalmente por juros reais, ela está se tornando relativamente inglória. Então, não temos um contexto em que seja atraente a captação de dinheiro no Brasil. O segundo fator, efetivamente, é a questão nos Estados Unidos do próprio petróleo. Essa é a questão mais difícil de curto prazo, porque o petróleo atinge o dólar, porque ele atinge a inflação americana e porque, ao mesmo tempo, ele vai atingir a elevação de juros nos Estados Unidos. Essa elevação de juros nos Estados Unidos é o que está levando a essa perspectiva de um dólar mais alto. Só que tudo isso é um cenário excessivamente confuso de curto prazo, porque, ao mesmo tempo que tudo isso é a teoria, na prática, parte disso tudo não está acontecendo. Se nós olharmos o último IPCA, olharmos os últimos IPCs da FIPE, talvez os únicos indicadores que têm captado um pouco mais essa inflação de transportes tenham sido os atacados. Sim. Os varejos, o IPCA semana passada veio zero transporte. E tudo isso com câmbio, que também tem uma influência na inflação. Essa transferência direta do valor do dólar mais alto, até porque a Petrobras não está imune à valorização do dólar. Exato. Pelo contrário. A Petrobras paga 2 aumentos, o do petróleo e o do dólar. Ela vai repassar esses 2 aumentos. Né? Em tese, ela repassaria. Mas isso não está captado ainda. Ainda porque você tem 25% disso em álcool e o álcool está na linha contrária, que equilibra um pouco o preço dos combustíveis. Então a gente vê esse preço médio, ele é relativamente alto, mas em São Paulo já há algum tempo você encontra R$ 3,99 nas bombas o combustível. Então é isso que equilibra um pouco. Mas todo esse giro complexo que a gente tem passado agora, ele é uma incerteza muito grande, que mesmo nos Estados Unidos a inflação extranúcleo não tem sido atacada. Então não há motivações para o Federal Reserve no curto prazo, principalmente dado o CPI que saiu semana passada, que é a inflação ao varejo dos Estados Unidos, e até mesmo o PPI, que é a inflação atacado, nenhum deles captou esse petróleo. Então, estamos todos observando a perspectiva de uma inflação americana, que poderia levar a uma elevação adicional de juros nos Estados Unidos, que poderia, essa elevação adicional de juros, levar a uma valorização do dólar, e o real sofre duplamente porque nós temos um problema de carry trade em relação ao nosso diferencial de juros. Mas aí a gente sofre, então, com a expectativa de que os juros americanos podem subir, com a expectativa de que eu terei uma situação internacional um pouco pior para os países emergentes, e a hora que chegar, que se por acaso isso se comprovar, aí a gente sofre de vez. Dentro disso tudo, como é que eu prevejo uma economia, sobretudo numa discussão de plano eleitoral, que, claro, começa agora. A gente nem ouviu poucos candidatos falarem. A gente já ouviu os economistas que estão por trás dos candidatos. Até onde vai? Olha, todo o segundo trimestre, geralmente, no caso brasileiro, acho que em outras eleições, tem uma volatilidade maior na taxa de câmbio. Claramente é um movimento que antecipa um pouco no olho do furacão, o cenário de previsibilidade da política econômica. Qual seria a política econômica dos candidatos? Agora, eu não vejo agora esse movimento dólar das últimas semanas, não só de hoje, com os últimos dias, as últimas 3 semanas para cá, como um movimento tipicamente relacionado ao cenário eleitoral. Exato. Eu acho claramente, se o cenário eleitoral tivesse, na minha avaliação, um candidato talvez mais pró-reformista, mais pró-mercado, obviamente não teria subido tanto o dólar no Brasil. Mas a subida do dólar tem um caráter, digamos, um pouco estrutural, que eu chamo, que é uma correção de preços dos ativos emergentes. Quer dizer, a valorização, concordo muito com o Jason, que realmente a inflação norte-americana, ela está subindo, mas não está subindo de forma realmente tão forte assim como se imaginava há um ano atrás, com a perspectiva de uma queda do desemprego muito forte nos Estados Unidos. Nós temos uma situação de pleno emprego nos Estados Unidos, na verdade, que poderia pressionar muito mais a inflação. Exatamente. Mas há uma expectativa que realmente a elevação dos americanos suba um pouquinho mais do que esperado, mas também não é nada demais. Isso, consequentemente, valoriza o dólar. Mas o que é? É um movimento especulativo forte, porque a gente está perdendo dinheiro, tem dinheiro de saída de bolsa de estrangeiro,
e pressionando o valor do dólar. Exatamente. Aí eu acho que o grande fator que eu vejo assim como sendo preponderante, realmente, me parece essa questão do Trump, o presidente norte-americano, ter feito essa ruptura desse acordo, acirrou muito a estabilidade geopolítica, principalmente no Oriente Médio ali. Isso causa realmente uma demanda de rede cambial, uma demanda por proteção. Tá. E também o preço do petróleo vem subindo cima. Com o dólar mais valorizado e o preço do petróleo alto, se ele permanecer por muito tempo, o impacto da inflação vai ocorrer em algum momento. Também. Tudo bem que vai ser, mas esse vai ter impacto. E para o crescimento mundial também não é tão interessante também. Porque mais os países importadores de petróleo vão ter que demandar comprar mais a custo mais caro. E isso também vai refletir também no superávit comercial brasileiro menor, o menor crescimento do Brasil. Mas eu não estou tão pessimista. Eu acho que eu concordo um pouco com ele, que é um efeito de curtíssimo prazo. Tá. Mas eu também não vejo esse dólar voltando tanto abaixo de 3,50 no curto prazo, porque é uma correção que eu vejo, principalmente nas moedas emergentes, estavam muito valorizadas, na minha avaliação. Bom, vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais análise sobre esse cenário econômico desse curto prazo brasileiro aí dos últimos meses, mas obviamente nós temos um cenário eleitoral pela frente e isso pode mudar muita coisa. A gente volta logo depois do intervalo com os números do Ibovespa também. Já de volta aqui com o cenário econômico, diretamente dos estúdios da B3, a gente vê ali o centro de operações ao fundo. Bom, vamos falar agora do Ibovespa, saiu hoje, aliás, fechou agora o mercado, a gente tem, o Ibovespa operou boa parte do dia em baixa, mas terminou praticamente estável aqui com uma oscilação positiva de 0,01 a 85.232 pontos. Mas tem uma outra, a questão, por exemplo, hoje saiu o Boletim Focus, todas as segundas-feiras o Banco Central divulga a pesquisa do Boletim Focus, e do que a gente estava falando, por exemplo, a inflação, há um mês a média era de 3,48, há uma semana 3,49, e aqui baixou um pouquinho para 3,45. Nós temos reunião do Comitê de Política Monetária amanhã e quarta-feira. Quarta-feira sai a nova taxa Selic, claro, esse número está sendo levado em conta pelo Comitê de Política Monetária. O dólar aí teve uma alta, ainda muito distante da realidade hoje, mas claro, esse dólar é a projeção de 3,40 para o final deste ano, ou seja, em dezembro. E o outro dado aqui que a gente tem do Boletim Focus, vamos lá só para a gente pegar o outro dado. Opa, não foi ainda. Daqui a pouco vai. Ah, o PIB, está aqui, perdão. Opa, voltando aqui. Aqui. Mais uma vez. E a tela quando pega o apresentador, vamos lá. Falando de PIB, esse talvez tenha sido o resultado mais exponencial, mais importante dessa pesquisa do Boletim Focus hoje. O PIB caiu para 2,51 na previsão dos economistas. A gente falava no final do ano passado de uma possibilidade de 3% de alta da economia, do crescimento da economia este ano. Até o mês estava em 2,76, ou seja, estava mais próximo de 3 do que 2,5. Há uma semana baixou um pouquinho, ou seja, era uma oscilação negativa, e agora sim, uma queda importante para 2,51. E a produção industrial, essa que em algum momento sempre teve muito mais alta do que o PIB, mas a gente via altas exponenciais, inclusive importantes da produção industrial, 3,97 a um mês, 3,81 a uma semana, e agora uma oscilação negativa para 3,80, essa é a situação da produção industrial. Bom, essa é a média dos mais de 100 economistas ouvidos pelo Banco Central, mas a gente tem uma outra realidade. A realidade é que aqui eu tenho quem lida mais e olha mais para o cenário político, obviamente, e quem olha mais para números absolutos da economia. Eu posso ter uma possibilidade clara de qual é o momento, perdão, a pergunta objetiva é essa, qual é o momento em que uma pesquisa eleitoral vai ditar a economia brasileira? Ou seja, alguém vai deixar de investir, ou vai investir menos, ou vai investir um pouco agora, vai esperar o resultado da eleição. Quando que isso tem interferência objetiva e direta nos dados econômicos brasileiros? Aí eu falo em duas coisas. Por exemplo, bolsa, e eu estou falando de investimento direto, ou seja, quem está comprando ações de empresas que podem expandir, porque vão vender mais, enfim, essa coisa toda. E dólar. E dólar porque tem o ingrediente da insegurança. O dólar superou os 4 quando o Lula foi ao poder, quando ganhou as eleições, até que veio a carta ao povo brasileiro, enfim, aquela coisa toda. Jason, e aí? Quando que a eleição é realmente algo importante a ponto de mexer? Porque até então eu tenho muita especulação. Claro que eu tenho uma especulação quando sai o resultado, mas aí eu tenho um resultado que todo mundo começa a se preocupar, ou não, dependendo do resultado. Piotr, nós temos agora, a última pesquisa saiu, MDA hoje, praticamente metade das pessoas não faz ideia de quem vai votar. Então a gente dizer, como viu na mídia hoje, o dólar subiu por conta da pesquisa, concordo com o Eduardo, subiu nada. Não teve nada a ver com a pesquisa. A pesquisa ainda não diz nada, mas eu acho que é agosto. Porque agosto você tem a definição dos candidatos e a partir daí você vai entender se há um viés reformista indo para o segundo turno
ou se há um viés populista. Hoje em dia, notadamente, nós já sabemos quem é o candidato com viés populista, os candidatos, na verdade, um mais voltado à direita, outro mais voltado à esquerda, os dois com discurso igualmente inflamados, e não estou falando do Lula. E nós temos os candidatos de centro que oscilam entre centro-direita e centro-esquerda e talvez o próprio centro, e que talvez o nome mais emblemático, que aí esse eu vou citar, hoje é a Marina. A Marina é uma que ela está bem assessorada economicamente. Eu não a vejo como um tipo de político que trocaria de opinião ou mudaria radicalmente aquilo que tem prometido em campanha. Ela está em segundo nessa pesquisa. Ela está em segundo nessa campanha. E ela tem tido, pelo menos em todas as reuniões que eu fiz com ela recentemente, não foram poucas, ela tem tido, eu até brinco que até tem uma lagriminha de Milton Friedman no olho esquerdo dela, porque ela tem tido um discurso na economia bastante liberal. Então, ao menos no curto prazo, ela tem se colocado favorável às reformas, ela tem se colocado favorável à segurança fiscal, a uma reforma política. Então, tudo isso pelo menos soa interessante ao mercado, caso seja um candidato que não seja de um viés mais ao centro. Pelo menos isso. Mas eu acho que a eleição vai fazer preço a partir de agosto. Ela vai começar a gerar volatilidade em julho, mas ela faz preço de verdade em agosto. Eduardo Velho, o que é uma agenda reformista que o mercado compreende? Agenda reformista, talvez eu pudesse chamar de agenda de modernização do país, porque nós temos uma série de penduricalhos que faz o país não decolar, por exemplo, em questões de resolver as contas públicas, em pensar em longo prazo de 20, 30 anos. Esse país precisa pensar em 20, 30 anos, não dá para pensar em 4 anos mais. O que seria uma agenda mínima reformista? Porque, obviamente, o candidato pode dizer, e depois ele vai ter que negociar com o Congresso. Exatamente. Eu acho que esse que é o grande ponto. Eu acho que, concordo que hoje não é um efeito político tão forte na questão do dólar, mas eu vejo que a própria imprevisibilidade ainda da eleição, de certa maneira, ela desacelera, ou pelo menos o cara não investe tanto como poderia investir. Se pegar um ano atrás, como já mudou a economia, talvez se tivesse já uma clara previsibilidade, né? Após agora a situação do Lula, se tivesse uma clareza da previsibilidade da política econômica e do futuro, o provável candidato vitorioso, poderia ter mais investimentos acelerando, digamos assim. Mas me parece que esse efeito vai ficar mais claro na frente. Eu acho que os candidatos, na minha avaliação, deveriam anunciar já, de certa maneira, quem seriam seus ministros, de forma até para dar maior previsibilidade. Pelo menos uns 3 ou 4, né? Pelo menos da economia, né? O ministro da Fazenda. Agora, o efeito externo a gente não pode também descartar. Quer dizer, eu tenho falado de alguns meses já, inclusive até eu tenho comentado aqui no cenário econômico já alguns meses para trás, a minha preocupação é que o câmbio estava indo muito para 3. Quando o pessoal começou a falar de 3 de 10, eu achava que estava muito baixo, até porque eu achava que a percepção em relação à inflação americana, a questão da curva de juros lá fora, lá estava um pouco mais realista do que aqui. E mesmo assim ela estava atrasada, agora que está começando a corrigir. Tá, me permita só fazer uma pergunta diante desse seu ponto. E qual é o nível de proteção que nós temos? Quando se fala, por exemplo, em dólar, as reservas do Banco Central são muito altas ainda, nós temos nada com relação aos anos 90. Ali nós tínhamos um problema de reservas. Mas, enfim, qual é o nível de proteção que a gente tem para os solavancos lá fora? Eu acho que o nível de proteção nosso está adequado, é muito bom. Tem os swaps, tem reservas elevadas. Agora, quando você tem um movimento forte especulativo, isso claramente vai gerar uma grande estabilidade e claramente vai afetar investimento, vai afetar o crescimento para baixo, como já está afetando, na verdade. O desempenho do primeiro trimestre realmente ficou aquém do esperado. O segundo trimestre já há sinais claros que também não vai ter um desempenho tão bom. Claramente tem esse impacto aí político aí da imprevisibilidade. Mas comparando com a eleição de 2002, não há ainda uma previsibilidade clara se o candidato vai ser reformista vitorioso ou antirreformista, como já em junho para julho já tinha uma ideia que havia uma grande dúvida realmente como seria a candidatura de Lula efetivamente, como seria o mandato dele em 2003, que depois ele conseguiu reverter alto o dólar rapidamente. Agora eu vejo que a situação está mais assim, está em estado morno. As pessoas os empresários estão vendo isso como uma situação transitória, mas na minha avaliação está afetando um pouco o crescimento, eu acho que na margem está afetando um pouco. Eu acho que investimento, pelo que eu tenho observado, algumas empresas, inclusive até, que eu tenho até algum acesso, eles estão um pouco mais cautelosos em acelerar o investimento, um movimento também de instabilidade lá fora também. Então, na minha avaliação, eu acho que tem um efeito,
mas eu não vejo uma aceleração tão forte do dólar como teve, por exemplo, em 2002. Você saiu praticamente o dobro a variação do dólar, né? De 2 de pouquinho para R$4. Dias, eu termino contigo. Temos 1 minuto e pouquinho ainda. Em que tamanho eu posso segurar a economia brasileira para eventuais solavancos lá, mas com essa pressão gigantesca que eu tenho por crescer e gerar emprego? E até onde vai discurso de candidato e prática efetiva? Porque as pessoas, de alguma forma, elas estão um pouco mais bem informadas sobre a economia. A tal da reforma que antes era mal vista, já é mais discutida entre as pessoas. A reforma da Previdência, especificamente. Nós temos agora, este efeito de curto prazo na economia brasileira é exatamente a ausência das reformas. É uma coisa que pouco se diz, mas nós estamos sofrendo, sim, a falta de... Isso é culpa dos políticos. Boa parte do que nós estamos passando agora. Nós estamos com uma insegurança econômica maior. Mas o espaço, eu acho que o Banco Central se limita ao próximo corte. Nós vamos estar com um recorde de taxa de juros baixa no Brasil. 6,25%. Exatamente. Mais 0,25%. E eu acho que nós temos um espaço para o próximo mandato ter uma situação bastante confortável. Principalmente com uma normalização de taxa de juros abaixo de 10%, que é o que tem ocorrido. Se a gente olhar pelas taxas mais longas, as taxas têm conseguido se manter abaixo de 10%. Então, há um futuro melhor para o Brasil. Vai depender, finalmente, e infelizmente, como sempre no Brasil, da questão política. Jason, obrigado pela gentileza. Muito obrigado. Aqui. Eduardo Velho, muito obrigado mais uma vez. O Cenário Econômico termina aqui nesse novo formato. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Você está novamente convidado a partir de amanhã, às 7 horas da noite, a acompanhar o Cenário Econômico aqui pela TV Brasil. Até lá!